Olá, boa noite a todos. Obrigada por estarem connosco para mais uma hora de bom ambiente. Desta vez para o último dos webinars do projeto Mobilizar, promovido pela Zero e financiado pelo Fundo Ambiental no âmbito da Estratégia Nacional de Educação Ambiental. Este projeto teve 3 valências, uma dedicada às escolas, aos professores e aos alunos do segundo e terceiro ciclos, outra aos municípios e a outra ao público em geral, com o objetivo de contribuir para uma maior informação e sensibilização dos cidadãos sobre os 3 grandes temas do projeto que estão interligados e que são a qualidade do ar, o ruído e a mobilidade. Foi precisamente por esta sequência que fizemos os diferentes webinars, sendo este o último dessa sequência e tem como mote Mobilizar Portugal, os desafios da mobilidade. Com a participação do nosso convidado Mário Alves, que é especialista e mestre em transportes e mobilidade, é engenheiro civil pelo Instituto Superior Técnico, onde trabalhou no Centro de Sistemas Urbanos e Regionais, assim como no Centro de Estudos de Transportes da Universidade de Londres, como investigador associado. Na última década trabalhou em numerosos projetos de mobilidade sustentável, nomeadamente como coordenador operacional do Plano de Mobilidade da Almada, coordenador do Plano de Mobilidade para o Centro Histórico de Alcochete e ainda Programa de Mobilidade e Transportes dos concelhos de Abrantes e Loulé. Atualmente é presidente da Estrada Viva, que é uma liga de associações pela cidadania rodoviária, mobilidade segura e sustentável, e é secretário-geral da Federação Internacional de Peões. Portanto, ninguém melhor para nos falar sobre a mobilidade e os desafios da mesma. Sem mais demoras, passo então a palavra ao Mário. Obrigado. Muito obrigado pelo convite, obrigado à Zer por me ter convidado e eu vou desde já partilhar a minha apresentação. Creio que... Não está a fazer nada, não. Acontece sempre isso. Pronto. Portanto, por que é que não funciona? Diz que já iniciou o compartilhamento da tela. Mas não está. Está já, não? Já está. Já está? Ok. Já está. Ok, muito bem. Bom, então, sem mais demoras, eu às vezes, antes de começar, eu faço um bocadinho este pequeno jogo, e porque também estava a falar com o Francisco Ferreira e com a Lídia sobre a questão de que estamos num processo de viragem planetária, de alterações climáticas, etc. E há um bocado um fetichismo tecnológico. E nós, quando pensamos no futuro, no espaço de 1999, da nossa infância, e Guerra das Estrelas, etc., quando pensamos no futuro das nossas cidades, era isto que nós pensávamos que ia acontecer, não é? E é muito engraçado ver cenários de futuro. Mas eu às vezes pergunto o que é que realmente revolucionou a mobilidade nos últimos 10 anos? E ninguém consegue, de facto, pensar, e é uma coisa muito low-tech, que foi quase esta questão que eu às vezes até dizia que Lisboa, com a calçada, tinha o barulho do Airbnb, porque estava cheio destas malas para um lado e para o outro. E, portanto, este mundo móvel foi revolucionado por estas 2 rodinhas em pôr em molas, e, de facto, os peões começaram a andar para um lado e para o outro. E, portanto, a questão da tecnologia é muito interessante, porque às vezes surpreende-nos como ela pode ser, de facto, muito básica e... enfim, e de facto mudar muitas coisas, e não precisamos de grandes
avanços tecnológicos às vezes. Bom, então vou-vos falar, eu estou aqui como Estrada Viva, presidente da Liga de Associações pela Mobilidade Sustentável e Segurança Rodoviária e como secretário-geral da Federação Internacional dos Peões. Eu devo dizer que nestes poucos minutos que tenho não vou cobrir toda a complexidade da mobilidade e vou focar um bocadinho mais na questão que me apaixona, que é as cidades e a mobilidade pedonal em particular. Um bocadinho de história. Isto foi o sobrinho do rei, o rei Dom Carlos, que trouxe um dos primeiros carros para Portugal e era conhecido como a Reda, e porque, enfim, havia tantos peões à frente e nas cidades que ele tinha que abrir alas. Aliás, diz que a invenção dos passeios, que, enfim, de certa forma a popularização dos passeios foi uma maneira de abrir alas para os carros começarem a andar mais depressa. E foi nessa altura que, depois do século XX, os automóveis clube começaram a fazer campanhas para disciplinar os peões. Isto é uma campanha que aconteceu com patrocínio do Automóvel Clube, porque as cidades estavam a chegar muita gente do campo e precisavam de pôr os peões a atravessar nos sítios corretos. Por exemplo, esta aqui é uma imagem muito engraçada em frente à FNAC, no Chiado, em que se vê aqui polícias ao longo do passeio disciplinar as pessoas do campo que chegavam à cidade e que tinham que andar no passeio porque estavam habituados à liberdade de andar pelo espaço público de uma forma livre. Aliás, estes polícias estavam a ensinar os peões a andar como carros, que era de um lado irem para cima e para o outro andarem para baixo. Como somos portugueses, eles desistiram ao fim de uma semana e acabaram por fazer o que queriam. Mas é uma imagem muito curiosa. Vejam que tem ali um banner e tudo. Portanto, era uma preocupação muito grande de disciplinar os peões e torná-los até um pouco máquinas, não é? Transformar os peões numa mecanização automóvel. E porque estávamos convencidos que era esse o futuro da humanidade. E agora, com os carros automáticos, também vamos começar a pensar que se calhar vamos estar todos metidos dentro de um caixote. Bom, mas as cidades mudam e as coisas não ficam na mesma. Esta rua já teve tráfego, com muito tráfego. Isto foi tirada uma fotografia, esta fotografia tirada foi passada uma semana de termos posto pilaretes retratas no bairro Alto. Estão a ver que há aqui uma jogatina de futebol, há aqui um cumprimentar, um bacalhau em andamento, há ali uma senhora a vigiar as crianças, há aqui fruta e hortaliça a ser vendida cá fora e, portanto, é este tipo de cidade que nós temos que começar a pensar que ela é possível e em certos sítios é muito difícil, como é óbvio, nas periferias teremos que encontrar outras formas, mas esta é a cidade canónica que nós temos que aprender muito com ela, cidade histórica que funciona de uma forma brilhante durante séculos. E eu à tarde estive a falar sobre o Código da Estrada e chamei a atenção que tínhamos que começar a pensar num código da rua e não da estrada, não é? Porque a maior parte da população portuguesa e do mundo começa a viver em cidades. Infelizmente, em Portugal, não é, temos este tipo de cenários, que é uma invasão obscena do automóvel por tudo o que é lado. Isto é Lisboa, mas podia ser em muitas cidades portuguesas e é uma coisa que isto é uma falha da democracia. Isto é alguém que está a impor e a tirar a liberdade dos outros com a sua imponência e o seu peso de uma tonelada. Isto são imagens horrorosas e que às vezes nós já nem temos consciência de que elas acontecem, mas isto é talvez a coisa mais, enfim, numa situação em que agora com Covid precisamos das distâncias de segurança, que os idosos precisam de caminhar, que as crianças precisam de espaço público, isto não é admissível numa sociedade de direito. E pronto, e depois há aqui estas guerras sociais no Facebook, não é? A dizer que os ciclistas andam a tirar espaço e que andam a tirar espaço aos carros e que anda tudo, não é? E de facto o cenário é este. Isto é uma grande injustiça social que as pessoas já nem reparam. E pronto, e portanto vejam que isto é uma rua típica portuguesa que infelizmente é assim e portanto não é uma forma justa, é de facto uma grande injustiça social que nós não estamos a apreciar. E porquê que é isso? Porque um carro a 50 km por hora ocupa 140 metros quadrados, estão a ver? E não há muitas famílias portuguesas que conseguem dizer que podem viver com 140 metros quadrados, ok? E portanto um peão, uma bicicleta ocupa 2 metros quadrados. E isto é talvez a poluição menos falada. Eu sei que o Francisco fala muito sobre poluição do ar e este projeto tem uma parte sobre poluição do ar, mas há aqui uma poluição pouco falada que é a poluição do espaço.
E a poluição do espaço, há um professor austríaco que tem esta performance, que é ocupar um peão, ocupar o espaço de um automóvel, para ver como é que a cidade funcionaria se todos os peões ocupassem o espaço de um automóvel. Portanto, estão a ver que seria o fim da macacada e seria muito interessante, se calhar, no dia dos 100 carros, começarmos a fazer esta experiência para ver como é que isto funcionava. Devo já dizer que não funciona, como é óbvio. Mas apesar dos peões serem muito importantes, a questão do transporte público é, de facto, a base e a espinha dorsal de um sistema de mobilidade. Mas o que também é importante perceber é que o transporte público precisa de ter uma boa caminhabilidade, isto é, um bom espaço público em torno das estações e de maneira que as áreas periféricas, por exemplo, possam fazer com que os peões e os ciclistas, os utilizadores de bicicleta, possam chegar às estações e andar de transporte público como uma das formas de intermodalidade, que é, de facto, uma das chaves da questão da mobilidade no futuro. Obviamente que para isso precisamos de reduzir velocidades e para isso o Código da Estrada mudou, já temos agora zonas de coexistência, zonas 30, etc. Mas tristemente as câmaras municipais portuguesas não estão a implementar. Há 3 ou 4 zonas 30 muito tristes e mal implementadas em Lisboa, há muito poucas zonas de coexistência em Portugal e é de facto muito mal. A questão da velocidade é particularmente importante, principalmente para os utilizadores de bicicleta e os peões. Aliás, esta questão da segurança rodoviária é muito importante e fazendo aqui uma metáfora de um amigo meu que conversamos há pouco, em que ele dizia que a questão da segurança rodoviária e o risco rodoviário já existe uma solução com vacina já há décadas, que é a questão da redução da velocidade. O problema é que, por falta de responsabilidade política, não está a haver distribuição desta vacina e, portanto, é algo que as câmaras municipais vão ter que mudar radicalmente o espaço público, de maneira que a velocidade dos carros tenha que diminuir para que esta criança e esta mãe possa ir para a escola em segurança. E aqui introduzo a questão de uma zona de coexistência. Estão a ver as zonas de coexistência, quando reduzimos o número de carros e a velocidade, as zonas de coexistência têm prioridade absoluta dos peões e não há passadeiras, os carros respeitam, há mais peões, há ali um ciclista ali a um canto, enfim, as coisas funcionam. Mas para isso é preciso haver medidas de acalmia de tráfego físicas, isto é, há haver aqui um plano, um passeio corrido, isto é, um carro para entrar na zona 30 tem que subir o passeio e depois descer o passeio, tem que haver aqui plataformas, por exemplo, em frente a uma gelateria, uma igreja, haver uma pequena praça de zona partilhada, ou então, fazer todo o cruzamento alto para que os carros diminuam de velocidade. Claro que eu só estou aqui a dar um pequeno ideia do que é isto, eu tenho muito pouco tempo, só vos vou dar agora aqui uma ideia do qual é o futuro e quais são os desafios do futuro. Okay? Como é óbvio, e isto também faço aqui um parênteses, que a questão do ordenamento do território é fundamental e havia muito para dizer sobre o ordenamento do território, é muito importante a densidade, é preciso trazer as pessoas para o centro das cidades, fazer a cidade dos 15 minutos, que agora é um clichê que se fala muito, é preciso tratar as periferias, mas que futuro? E o futuro, há uma questão muito importante que com pouco dinheiro e com projetos rápidos podemos fazer questões de urbanismo tático, isto é, há aqui um exemplo na Alemanha em que transformaram uma rua em 2 dias e durante um fim de semana pedonalizaram uma rua e depois experimentaram se as pessoas gostaram e as pessoas gostam sempre, há uma mudança permanente. Aqui é o Paris-Plage, em Paris, que se tornou numa uma praia à beira-Tejo durante muito tempo para que as pessoas experimentaram e houve 8 milhões de pessoas num ano que usaram esta praia urbana e, obviamente, que depois destas experiências, depois de 10 anos de experiências, a Anne Hidalgo conseguiu, com lutas de tribunal, etc., conseguiu pedonalizar esta via que tinha milhares de veículos por hora. Há outros, por exemplo, os parklets, está-se a fazer uma experiência em arroios de parklets. Os parklets são também formas de, por exemplo, com o Covid, os restaurantes virem cá para fora, mas por favor não ponham parklet, não ponham cadeiras e mesas em cima dos passeios, porque a mobilidade sustentável é muito baseada nos peões. E depois temos a questão das trotinetes, que posso falar um bocadinho nas perguntas e respostas, e depois temos uma coisa que se fala pouco, mas poderá ser uma avalanche no futuro, que são estes robôs subsidiados e pagos pela Amazon, que nos vão servir comida e
encomendas que vamos fazer e que vão invadir os passeios se nós não tivermos a pau. Portanto, os passeios geralmente é o ponto mais fraco, o elo mais fraco do espaço público, é onde se põe lá os pilaretes, os carregadores de carros elétricos, as bicicletas, os parqueamentos de bicicletas, a gira, etc. Tudo vai para cima dos passeios e não deve acontecer. De facto, o que se deve fazer é começar a acalmar velocidades e ocupar o espaço público. Eu já não sei como é que estou de tempo, acho que estou quase a terminar. Este é o último slide e conto sempre esta história, de maneira a que se perceba que isto não é uma questão tecnológica. O Jaime Lerner visitou Lisboa para visitar, isto é, ia a caminho de uma conferência na Europa e parou em Lisboa durante umas horas num dia invernoso e o Presidente da Câmara de Lisboa da altura, nem digo o nome, mas levou-o a passear para saber como é que havia de resolver os problemas de mobilidade de Lisboa. E o Jaime Lerner é muito calmo, ele é do sul do Brasil, fala muito devagar e disse que no fim da viagem o Presidente da Câmara de Lisboa estava muito ansioso e aperta-lhe a mão no aeroporto para ele vir para continuar a viagem e pergunta-lhe então o que é que acha que devemos fazer? E ele diz assim, você tem dois problemas, um é muito fácil e o outro é muito difícil. Um é muito fácil porque só precisa de uma lata de tinta e a parte difícil é a sua cabeça. Ele não estava a insultar o Sr. Presidente da Câmara, ele estava a falar da cabeça de todos nós, como é óbvio, que temos alguma dificuldade às vezes de mudar, mas com o Covid acho que será óbvio como é que nós nos adaptamos a coisas que por vezes achamos impossível. Acho que é isto, é tudo. Não sei, não estava a controlar o tempo, portanto espero ter mais... Obrigada. Obrigada, Mário, pela sua exposição tão interessante e tão dinâmica simultaneamente. Acho que cumpriu o tempo e realmente falou de questões tão importantes ligadas à mobilidade sustentável, com esse conceito da poluição do espaço que se calhar não é assim tão conhecido, se calhar do falar da quantidade de mobilidade também não é uma terminologia se calhar habitual de ser usada, a importância das acessibilidades, do espaço, dos passeios, que muitas vezes funcionam para tudo, menos para aquilo com que foi o principal objetivo da sua construção, mas acima de tudo falou se calhar também de algo como a velocidade, que também não é muito abordado na questão da mobilidade sustentável e, portanto, a primeira pergunta que no fundo tinha para lhe fazer, acho que acabou já por responder, porque o que eu lhe ia perguntar era quais são, na sua opinião, os principais desafios para haver uma efetiva transição para a mobilidade sustentável, além daquilo Aquilo que acabei de dizer. já iniciou. Bom, eu tinha uma apresentação Exatamente. que tinha três torres que sustentavam a mobilidade sustentável. Uma é o ordenamento do território, o problema do ordenamento do território das cidades compactas, temos que viver mais com cidades diversas, isto é, no fundo temos que olhar muito para a cidade histórica que funcionava de uma forma brilhante, isto é, as pessoas viviam por cima da loja, as pessoas, enfim, e foi o automóvel que estragou isto tudo e que espalhou as pessoas como uma galáxia, enfim, que se expandiu para as pessoas neste momento quase sentem que podem viver em qualquer lado. O problema é que se um dia os combustíveis começarem a subir o preço por causa das alterações climáticas, se um dia começar a ser difícil de entrar na cidade de carro, já não é muito boa ideia estar a viver não é, em zonas fora da cidade. E, portanto, a questão do urbanismo e a questão do ordenamento do território é fundamental. O problema é que o tempo do urbanismo é muito lento e a partir do momento que as pessoas se espalham, para tornar a voltar para o centro da cidade é muito difícil e demora tempo. É um bocado como pôr a pasta dos dentes dentro do tubo e se vocês já tentaram fazer isso de manhã é muito complicado. A outra questão é investir nos modos ativos, não é? No andar a pé, no transporte, na bicicleta e nos transportes públicos, não é? Aliás, tinha aqui um slide da Almada. É um bocado triste que a situação da Almada está a reverter para os carros novamente, quer dizer, não se percebe como é que no século XXI há uma Câmara Municipal que está a abrir novamente o centro aos carros. E depois a parte final é a parte da restrição do acesso ao automóvel. Isto é, os políticos portugueses têm alguma facilidade nas cenouras, mas têm muita dificuldade na restrição. E nós sabemos
sabemos que estes sistemas funcionam sempre muito melhor se tivermos a cenoura e se tivermos a restrição ao mesmo tempo. Mas nós, como latinos, temos muita dificuldade em aceitar a restrição. Mas a pergunta que eu faço agora, tendo em conta o que acabou de dizer, em termos de ordenamento ou de planeamento ou de urbanismo das cidades, nós não estamos com uma folha em branco, não é? Portanto, como é que se pode contornar o problema da falta de espaço, principalmente em cidades que foram, no fundo, desenhadas e planeadas a pensar no automóvel privado, não é? Portanto, esse é um dos principais problemas nas cidades. Certo. E às vezes penso ainda também, sem ser nas cidades, e só para terminar, porque eu própria aqui no Alentejo vejo algumas situações dessas, em que há estradas nacionais que atravessam pequenas vilas ou aldeias e que as pessoas, quando saem à porta, a única coisa que têm às vezes não têm um passeio, é logo a estrada. E, portanto, estas questões de não temos a folha em branco, é isso mesmo. E como é que contornamos a falta de espaço, não é? Tanto na cidade como nestas situações. Muito bem. Eu não falei muito no ordenamento do território porque eu tenho a noção de que o tempo é difícil porque demora décadas a alterar a situação, mas é fundamental. E porque de facto Portugal houve muita dispersão. Agora, a questão da falta de espaço às vezes não é bem assim, porque o que existe, aliás o que vimos é que as cidades feitas para os carros têm enormes espaços rodoviários e como vimos o carro precisa de imenso espaço. Se nós começarmos a retirar o automóvel e a reduzir velocidades, aliás, a 30 km por hora, já é preciso muito menos metros quadrados, já não é preciso 140, porque já não é preciso espaço à frente, atrás, etc. E, portanto, se começarmos a reduzir velocidades e a retirar o número de automóveis, vamos ter muito mais espaço para passeios, para bicicletas, etc. E para espaços verdes, para árvores, que vamos precisar nas alterações climáticas, vamos precisar de mais ensombramento, vamos precisar de mais espaço para as aves, etc. E, portanto, a falta de espaço, muitas vezes, não é um problema nas cidades desenhadas para o automóvel. Aliás, é uma vantagem. As cidades desenhadas para o automóvel têm um excesso de obesidade de vias e, portanto, a obesidade tem essa vantagem, é que há lá espaço para ocupar por outros modos. De qualquer forma, há situações mais complicadas, que é as situações de periferia ou as situações de vilas atravessadas por carros e estradas nacionais. Nesses casos, o Instituto de Estrada, o Instituto de Infraestruturas de Portugal, que está sempre a mudar de nome, já foi já, etc, etc, vai ter que reciclar os seus técnicos para, em vez de começar a trabalhar em estradas, se calhar dentro dessas vilas vai começar a ter que trabalhar ruas, não é? Essas estradas vão ter que ser ruas e não estradas. E vão ter que ter bancos, vão ter que ter árvores, etc. E uma das maneiras, como é óbvio, é reduzir a dimensão da via. Mas nem sempre é fácil, confesso. Já não temos muito tempo e temos aqui várias perguntas no Facebook, por isso uma das perguntas é se acha que a mobilidade das cidades vai mesmo mudar com a pandemia? Isso é uma grande pergunta e já há um ano que andamos a pensar nisso e já fiz vários seminários sobre esse assunto. Ainda não sabemos bem. Quando foi a primeira onda, ainda havia um bocado um ceticismo, porque se tudo ficasse normal a seguir a abril, junho, as coisas seriam menos, enfim, haveria menos impacto positivos e negativos na cidade. Com agora este inverno e se calhar este ano de grande normalidade, já estamos aqui a falar se calhar em mudanças culturais e de estrutura que podem ser importantes. O que está a acontecer em termos de mobilidade são duas coisas que contrabalançam uma ou outra. Não é? Por um lado, há muita gente, algumas pessoas em teletrabalho, não podemos esquecer que é uma elite ainda que consegue estar em teletrabalho, que muitos que nos estão a assistir têm essa sorte, mas temos que admitir que grande parte do mundo não consegue estar em teletrabalho. Mas isso vai ajudar muito e há muitas empresas e mesmo os organismos públicos, não é? O funcionalismo público também vai descobrir que se calhar o melhor é que uma grande percentagem dos seus trabalhadores, pelo menos 2, 3 vezes por semana, deve ficar em casa.
E isso é imenso, porque em mobilidade e no congestionamento automóvel, às vezes basta diminuir 10, 20%, que é imenso o efeito que tem na cidade. Por outro lado, temos outro efeito, que é um efeito negativo, que é as pessoas estão com medo de andar de transportes públicos e estão a usar mais o carro. E, portanto, estes dois efeitos estão-se a contrabalançar um pouco e as notícias não são brilhantes. Na maior parte das cidades da Europa, inclusive Lisboa, porque agora com o Google nós sabemos o que é que está a passar, porque as pessoas têm os telemóveis ligados, o que está a passar é que o tráfego automóvel está a voltar à normalidade e às vezes a ultrapassar aquilo que era em 2019. E, portanto, as notícias não são boas, mas são mistas. Mas sim, vai haver com certeza, pelo menos começou a abrir um bocadinho uma brecha e as pessoas começam a ter a noção que, por exemplo, a poluição do ar é uma das componentes mais fortes da morbilidade pelo Covid. Eu não quero estar aqui a prever nada de mal, mas as doenças pulmonares vão ser um problema no futuro. Temos aqui uma outra pergunta da Lucinda Moraes, que diz: as cidades médias e as pequenas não têm transporte público ou ele é tão escasso que não responde às necessidades da população? A dependência é total do transporte individual. O que pode ser feito para que isso se altere? Excelente pergunta e de facto o problema é este, é que nós dispersamos-nos tanto e de facto os PDMs dos anos 80 e 90 criaram zonas de expansão urbana que eram 3 vezes a população de Portugal, para 30 milhões de pessoas. E portanto as pessoas começaram a ocupar e fazer vivendas e ir para fora. Infelizmente o campo português também teve um problema, que foi com a nacionalização da Rodoviária Nacional. Nas nossas infâncias, na minha infância, a Rodoviária Nacional ainda ia a todo lado e acabou praticamente com a motorização. O que se poderia fazer, e uma das soluções para cidades mais pequenas, é fazer parques dissuasores fora do centro e depois fazer com que as pessoas vão a pé ou de bicicleta destes parques dissuasores para o centro da cidade. Geralmente essas cidades pequenas, em cerca de 5, 10 minutos, por exemplo, Évora é um exemplo típico que em 5 minutos nós conseguimos chegar desde as muralhas até à praça principal e, portanto, podemos atravessar a Évora em 10 minutos, um quarto de hora. E, portanto, não se compreende a necessidade de entrar para dentro dos muros de Évora de automóvel, não é? Só de facto. Aliás, porque a OMS recomenda andarmos 10 mil passos por dia, e, portanto, só é bom para todos andarmos a pé. E, portanto, estas cidades médias deviam cada vez mais impedir com que os carros venham ao centro da cidade, mas não autorizem grandes superfícies, não é? Lidls e Continentes, etc., porque senão depois as lojas do centro da cidade vão à falência. E depois fica um oco, não é? Fica um donut sem ninguém lá dentro. E, portanto, os políticos portugueses das autarquias têm que começar a decidir, ou querem um centro histórico, ou querem um Lidl e um Continente. Sim, Évora realmente tem essa particularidade de se poder atravessar a pé e ver a beleza que tem em pouco tempo. E eu, como gosto muito de andar a pé, mesmo em Lisboa, consigo fazer grandes percursos a pé, ou conseguia quando estava aí antes da pandemia. Outra pergunta que temos aqui da Inês Magalhães, ela pergunta se será então o transporte público metropolitano a opção mais viável para conseguirmos reabilitar as cidades e ganhar espaço pedonal. Terá que ser a intermodalidade. Aliás, eu não falei muito nisso, eu sou ativista e faço parte da MUBI, da Associação de Mobilidade Urbana pela Bicicleta, e de facto a bicicleta, por exemplo, a bicicleta elétrica e não elétrica, e a elétrica vai revolucionar muito, porque conseguimos fazer mais quilómetros, conseguimos subir e descer as colinas de Lisboa, que amedrontam muita gente, e portanto será a combinação de todos os modos, inclusivamente o carro para ir ao campo, para ir de férias a algures, não é? Fora da cidade, vamos precisar do carro, obviamente, e no carro não está aí para acabar já amanhã, mas de certeza que nas zonas urbanas vai ter que terminar, porque nós não podemos continuar a contaminar o pulmão dos outros. E, portanto, será uma combinação disso e à roda dos transportes públicos, das estações, como eu disse, tem que haver segurança, tem que haver conforto para as bicicletas e os peões chegarem em segurança. E isto também para a pergunta anterior, para as cidades mais pequenas,
as bicicletas elétricas e as bicicletas partilhadas numa cidade média, pôr bicicletas partilhadas, por exemplo, nos parques dissuasores à roda da cidade, não é? Em Évora podia haver bicicletas partilhadas à roda das muralhas. Era muito simples e impedir com que os carros cheguem ao centro quer dizer, no fundo é uma loucura que o templo de Diana, por exemplo, tem que se lavar de quando em quando porque está cheio de poluição automóvel. É verdade. Agora imaginem os vossos pulmões. É melhor não, às vezes. Acho que ainda temos tempo para uma pergunta da Gabriela Galvoeira, que diz que há cidades que estão a colocar, acho que o Mário também falou disso, pilaretes em determinadas ruas dos centros históricos para permitir a livre circulação dos peões e a não circulação automóvel, mas acaba por dificultar a circulação, por exemplo, de viaturas de socorro. Será este o caminho? Não, obviamente, para já dizer que, aliás, faço parte de um grupo que queria fazer um autocolante para pôr nos pilaretes a dizer isto é uma homenagem à incivilidade de um povo. E punhamos esse autocolante em todos os pilaretes da cidade. Se quiserem colaborar, falem comigo. Mas, obviamente, os pilaretes é um mal necessário, não é? E Amsterdão, por exemplo, colocou muitos pilaretes durante os anos 70 e 80 e agora estão a tirar os pilaretes porque eu estou casado com uma holandesa e ela, sempre que alguém estaciona em cima do passeio, ela fica aflita. Ela uma vez disse-me isto é quase como cuspir no chão, não é? E, portanto, para um holandês estar a estacionar em cima do passeio é como cuspir no chão. Se vocês repararem, em Portugal há 10 anos cuspia-se muito no chão e agora já não se cospe, não é? Ou menos. E, portanto, é importante as pessoas perceberem isso, que o pilarete é um mal necessário. Agora, a questão é que não devem estar em cima do passeio, é muito melhor os pilaretes estarem na borda da via, portanto, a não impedir passeio, os cegos e as cadeiras de rodas, etc. E, obviamente, deve haver espaço para os bombeiros, e o espaço para os bombeiros é sempre garantido por lei. E o espaço para os bombeiros também não é algo que nós tivemos a triste história do Chiado, não é? Em que não se deixou o espaço para bombeiros e que foi uma desgraça. E, portanto, o espaço para os bombeiros deve estar sempre garantido e alguém que faça o projeto deve garantir sempre o acesso dos bombeiros. Ainda acho que dá para fazer aqui uma pergunta da Inês Pascoal, que diz que, utilizando o exemplo da imagem que mostrou em Almada, para além de não se estar a promover o modo pedonal, ainda vai ser reduzido nas obras da requalificação do eixo central. Não é bem uma pergunta, é mais um comentário. Portanto, existe por aí uma petição sobre isso. Não sei se o Mário quer fazer algum comentário sobre. Sim. Não, isso é de facto uma tristeza. Como vocês viram, estive envolvido no plano de mobilidade de Almada e de facto é uma tristeza que no século XXI se volta a abrir o centro de Almada aos carros. E, portanto, quer dizer, é de facto uma prova de que os políticos portugueses ainda não entraram neste século e ainda não perceberam a gravidade da situação em que estamos em termos de alterações climáticas, qualidade do ar, etc. E, portanto, as pessoas que vivem no centro de Almada e que têm que limpar os seus corromões das varandas de fuligem dos automóveis, se pensarem que os pulmões, como é que estão a ser, das suas crianças, etc., percebem que, de facto, é algo que não pode acontecer em Portugal. E, portanto, eu não sei exatamente qual é, talvez, a pessoa que fez a pergunta possa partilhar a petição no Facebook, mas é algo que eu encorajo toda a gente a assinar, porque não é algo que se admita neste século haver esse tipo de projetos em Portugal. Bem, para finalizar e ainda só para falar de outra questão que o Mário falou sobre a velocidade, o José Gaudun, não sei se é assim que se pronuncia, é arrepiante a velocidade a que elétricos e automóveis passam na Rua da Conceição em Lisboa. Agora há menos gente, mas no tempo dos turistas só por milagre não houve acidentes em que os veículos levassem toda a gente à frente. Ou se calhar houve e não se soube. Também não é bem uma pergunta, não é mais um... Bom, eu torno a repetir esta metáfora que é muito eficiente. É a vacina em relação ao atropelamento de peões e de ciclistas conhece-se há décadas. É usada em toda a Europa, para além de Badajoz. Só não há responsabilidade política para distribuir essa vacina. E, portanto, as pessoas que estão a morrer em Portugal, todos os anos, não podemos dizer que é um acidente. Aliás, as associações com o trabalho não usam a palavra acidente, porque acidente parece ser um ato de Deus ou algo que não se pode evitar. O acidente é uma pequena parte dos sinistros e dos atropelamentos, não é?
se o condutor tiver um ataque de coração, não é? Se calhar estamos a falar de 1 ou 2% dos atropelamentos é um acidente. Não é um acidente que estamos a falar de facto de irresponsabilidade política. Morreu, por exemplo, no Campo Grande uma utilizadora de bicicleta. Houve uma grande manifestação de utilizadores de bicicleta, cerca de, não sei, 500 utilizadores de bicicleta que fizeram um muito comovente minuto de silêncio, e aqui há uma semana ou duas tornou a morrer uma pessoa na mesma passadeira. E, portanto, quer dizer, há aqui uma grande irresponsabilidade política em relação a estas coisas. Em relação à Rua da Conceição, é de facto uma pena, porque a Rua da Conceição devia ter prioridade ao elétrico. Formação de elétricos e pessoas da Carris é muito mais fácil, porque são profissionais que nós podemos pôr todos numa sala e pode haver até caixas negras, pode ser controlada a velocidade da Carris e do elétrico. Em relação aos condutores é mais difícil e, portanto, os condutores precisam é de medidas de acalmia de tráfego físicas, não é? As tais plataformas, etc. E também de consciência, não é? De alguma consciência. O problema é que consciência há pouca. E consciência muda quando chegamos a Espanha, não é? Quando chegamos a Vilar Formoso, a nossa consciência muda imediatamente. Consciência. Pronto, muito obrigada mais uma vez, Mário. Obrigada a todos por estarem presentes no nosso último webinar do projeto Mobilizar, com o qual e com esta apresentação super interessante e dinâmica, mais uma vez, que o Mário nos concedeu, esperamos ter contribuído de alguma forma para o grande desafio da mudança do paradigma da mobilidade em Portugal. Boa noite a todos, mais uma vez, e obrigada por estarem connosco. Adeus, boa noite. É um prazer, muito obrigado.